Privilégio, alegria gigante poder estar aqui com vocês, com o pastor Pedro, com toda a igreja City Key e tantas outras igrejas representadas. Quando eu vi os irmãos batistas tão numerosos aqui, metade das minhas piadas foram embora, não vou poder usá-las. Aí depois ele disse que tem um português aqui também, então eu vou ter que ficar realmente na palavra do Senhor. E eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. E a exposição da palavra, ela vai iniciar no capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Vai iniciar no capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Mas eu vou ler aqui os primeiros 9 versículos do capítulo 6. Essa é a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que cumprirdes na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua porta, de tua casa e nas tuas portas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, quando Pedro me falou acerca do tema da conferência, eu confesso que eu fiquei um pouco atordoado, porque eu amo falar sobre discipulado, sobre o avanço missionário, e já temos sido grandemente abençoados aqui com os nossos irmãos que estão falando acerca das plantações de igreja, dos desafios tremendos lá na Europa, na Ásia, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no próprio Brasil. Temos o pastor Roberto aqui, que lidera uma denominação que investe muito em plantação de igreja. Portanto, algo extraordinário. Entretanto, o nome da conferência, ela traz consigo a base do discipulado. Uma das coisas que eu vou querer tratar aqui hoje à noite é a percepção de que antes de nós discipularmos os de fora, e nós queremos discipular os de fora, nós queremos pregar a palavra, e estamos junto aqui com Pedro, para os 4 cantos do mundo, mas a gente não pode esquecer a base. A gente não pode esquecer a nossa própria casa. A gente não pode querer ganhar o mundo e perder aquilo que Deus nos deu como sendo as nossas primeiras ovelhas, como sendo as pessoas mais próximas, às quais nós, de fato, devemos discipular. Esses primeiros versículos que eu li aqui são o chamado para o povo de Deus em todo o tempo. Amar a Deus com todas as nossas forças. Quando o Senhor Jesus foi perguntado sobre o que significa ou como ele poderia resumir os mandamentos de Deus, ele resumiu com 2 palavras apenas. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é inquietador a gente perceber no Novo Testamento que quando os apóstolos, os 3 deles, Pedro, Tiago e João, e também o apóstolo Paulo, os 4 apóstolos, quando eles falam sobre o resumão da lei, eles muitas vezes nem usam o amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força. Por quê? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei áurea. E João explica por quê. Porque se você fala que ama a Deus, é muito fácil.
É muito simples a gente abrir a nossa boca para dizer eu amo a Deus. Entretanto, você prova que ama a Deus a quem você não vê, quando você ama o seu próximo, a quem você vê. E se isso se estende a todos que nos circundam, todos que podem ser chamados de próximo, isso certamente diz respeito à nossa própria casa. Diz respeito ao discipulado que nós devemos fazer com os nossos próprios filhos. Os versículos 4 e 5 eu queria ler novamente, é o chamar. Ouve Israel, e aqui estamos no Novo Testamento, leia-se igreja, povo chamado pelo nome do Senhor Jesus, povo que foi redimido pelo sangue que desceu da cruz do Calvário. Ouve Israel, ouve igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e com toda a tua alma. Queridos, aqui há uma convocação ao povo de Deus, logo depois da repetição da lei. Se você estuda um pouquinho a história de Moisés, você vai perceber que isso aqui é o finalzinho da história de Moisés. O livro de Deuteronômio está fechando o ciclo daquilo que começou ali em Êxodo. Êxodo a saída do povo de Deus, e logo na saída do povo de Deus, Deus manda os 10 mandamentos. Deus diz assim, olha Moisés, aqui está o padrão que eu quero desse povo. E vocês lembram o que aconteceu ali em Êxodo 20? Fogo, terremoto, as pessoas não podiam sequer tocar no monte, porque seriam apedrejados por conta da fúria de Deus, por conta da própria lei. E o que essa lei tinha de mais? A gente só vai entender isso quando Jesus explica a lei. Porque todos nós, pelo padrão de Jesus, do cumprimento da lei, quebramos, não um, mas todos os mandamentos. Nenhum de nós aqui pode chegar diante de Deus sem ter as mãos sujas de sangue, por conta do nosso próprio pecado. E Ele então nos cobre com o seu próprio sangue, para que a gente agora, depois de receberem essa lei, caminhar por 40 anos no deserto. No livro de Deuteronômio, Moisés então repete a lei. E nessa repetição da lei, se em Êxodo capítulo 20 ele foca na criação, principalmente no 4º mandamento, te lembrarás que em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e no 7º dia descansou. Ele troca no 4º mandamento para a redenção. Vocês vão se lembrar que vocês foram escravos na terra do Egito, e de lá o Senhor Deus tirou vocês com mão poderosa. Queridos, nós cumprimos e devemos amar os mandamentos de Deus, não simplesmente porque Ele criou todas as coisas, mas porque Ele redimiu a mim e a vocês do nosso pecado. A melhor notícia que esse mundo pode ouvir não é outra, mas que Jesus morreu por pecadores. Pecadores como eu e como vocês. E se nós precisamos e desejamos levar aos 4 ventos desse mundo essa mensagem de salvação, mais uma vez, Moisés começa mostrando aos pais e às mães que tudo começa na nossa própria casa. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês de uma forma muito, muito tranquila. O discipulado começa em casa, termina no mundo. Por quê? Salmo 128 diz isso. Diz que os nossos filhos são colocados, eu acho que é 127, são colocados nas nossas mãos como flechas na mão do guerreiro. Flechas que devem ser afiadas, para que uma vez afiadas, então, elas possam ser enviadas para atingir o coração do mundo, para atingir o coração do inimigo. Hoje tem muita gente trocando, invertendo as coisas, mandando os filhos para serem lapidados pelo mundo, e depois as pessoas não entendem por que estão perdendo seus filhos. Por quê? Tem tantos pais, tantos avós chorando o fato dos seus filhos estarem longe da igreja, longe de casa. Eu creio que jamais vamos perder esse desejo, e devemos perder esse desejo de ganhar o mundo. Mas precisamos também olhar para dentro dos nossos próprios lares. 3 pontos aqui, com perdão dos batistas. O primeiro deles é: repita a lei para os seus filhos. Repita a lei para os seus filhos. Essa palavra inculcar aqui é uma palavra fantástica. Está aí nos versículos 6 a 9 do texto que a gente acabou de ler. Porque, literalmente,
o Moisés está instruindo o povo que vai entrar na terra prometida para fazê-los memorizar a lei. São 10 mandamentos. O povo precisa memorizar esses estatutos, esses mandamentos, esses preceitos do Senhor. Para quê? Para eles saberem precisamente aquilo que Deus quer deles. E veja que, na simples leitura, a gente percebe que Deus quer que isso seja feito em todos os aspectos do nosso ser. Veja aí, versículos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, veja que coisa extraordinária o que é que Moisés diz aí. Antes de nós inculcarmos nos nossos filhos, antes de nós querermos ensinar esses preceitos àqueles que estão sob a nossa batuta, sob o nosso cuidado, essas palavras precisam estar no nosso próprio coração. Veja, a pior pregação da palavra é a boa doutrina nos lábios de quem não vive aquilo que prega. O pior ensinamento que você pode dar ao seu filho é você instruí-lo para que ele vá para a igreja. É instruí-lo para que ele ame a lei de Deus, sendo que você não vai para a igreja, sendo que você não ama a lei de Deus. A hipocrisia é algo terrível, é algo que deseduca, que desensina. Portanto, para termos a moral, para termos a qualificação necessária, bíblica, para que os nossos filhos possam vibrar com a palavra de Deus, eu e vocês precisamos priorizar a palavra de Deus na nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. E muitas vezes, queridos, como já foi falado aqui, Diogo falou aqui hoje à noite, muita gente, quando chega aqui nesse país, inverte esse negócio. Vai buscar absolutamente tudo, se sobrar algum tempo. Talvez. Aí eu vou dar para o Senhor. Eu vou dar para a palavra do Senhor. Os nossos filhos vão aprender esse padrão. Os nossos filhos vão viver de acordo com aquilo que nós ensinamos para eles. Portanto, está aqui no versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão, antes de tudo, no teu coração. Como aplicação rápida, queridos, amem a lei de Deus. E se por acaso não tem sido essa a sua vida, peça ao Senhor que mude isso hoje à noite. Senhor, eu quero que os meus filhos te amem. Mas antes dos meus filhos te amarem, eu preciso amar ao Senhor. Eu preciso me colocar como aquele que vai colocar o meu joelho no chão, a minha boca no pó, e dizer, Senhor, transforma a minha vida. Aí sim, estarão no teu coração, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Perceba que aqui há um respirar, um viver da palavra de Deus. A lei de Deus não é simplesmente um momento do culto doméstico. Eu não vou nem pedir para levantar a mão se você faz ou não um culto doméstico. Tem um livro chamado Tesouro Perdido do Culto Doméstico. Queridos, veja, algo extremamente precioso é nós cultuarmos a Deus em casa com nossos filhos. Se você nunca fez isso, faça. Se nunca começou, comece. Talvez seja estranho no começo. Talvez você diga, como é que a gente faz? Procure seu pastor. Procure ajuda. Mas é coisa simples. Leia um texto bíblico. Leia a palavra. Responda umas 2 ou 3 perguntas dos seus filhos, da sua esposa. Inicie isso. Mas isso não é tudo. Perceba que não é apenas o culto doméstico, é andando, é levantando, é indo para um canto, é vendo o arco-íris e dizendo, olha só, filho, é a aliança de Deus, é vendo a chuva que cai, é vendo todas as coisas que acontecem ao nosso redor e tendo na nossa vida um linguajar que aponte para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que os nossos filhos ouvem a gente falando? Quais são os nossos diálogos? Quais são os nossos interesses? Acredito, eu amo futebol. Eu gosto demais, o meu time é o melhor do mundo, é o Clube Náutico Capibaribe. Agora, o grande problema é que eu não vou nem falar para não humilhar os outros aqui, mas se o grande problema, queridos, se tudo que os nossos filhos nos ouvem falar é acerca das coisas dessa vida, dessas coisas banais, é isso que eles vão aprender, é isso que eles vão ser. Nós precisamos entender que Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida.
Moisés está preparando o povo para caminhar. A caminhada que eu e vocês devemos andar como peregrinos. Aliás, quer saber de uma coisa? Muito se fala aqui sobre imigração, muito se fala aqui sobre estar despatriados. Mas independentemente de onde a gente vive, se a gente estiver lá no Brasil, a gente está despatriado aqui nesse mundo, a gente não é desse negócio aqui. A nossa pátria está lá no alto onde Cristo vive, os nossos pensamentos precisam ser pensamentos lá do alto onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Quando o nosso coração se arraiga às coisas daqui, o texto do apóstolo Paulo vai dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por que tem tanta gente rica e infeliz? Por que tem tanta gente que tem tudo que esse mundo tem? O sonho americano já chegou, mas continua infeliz. Por quê? Porque satisfação para crente só existe em um lugar. E esse lugar se chama Jesus Cristo. Se não houver Jesus Cristo saturado sim no nosso coração, tudo é banal. Os nossos filhos precisam ver isso. A gente vai jantar, a gente vai sair de casa, a gente vai para um parque, a gente vai trabalhar, até quando a gente vai falar de futebol, a gente precisa entender que todas as coisas são por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. E o texto continua: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceba, queridos, frontal, mão, tudo aquilo que está, as nossas atividades mais básicas. As nossas atividades mais básicas. Algumas aplicações aqui. Queridos, não desperdicem a infância dos filhos de vocês. Deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Por que Moisés falou isso para os filhos infantes, para os pequenininhos, esses que estão lá fora? Porque é precisamente nessa fase da vida que existe uma esponja nessas crianças e eles aprendem absolutamente tudo que lhes é dito. E a gente desperdiça essa fase, relegando a educação dos nossos filhos sempre a terceiros, a especialistas, a quem teoricamente entende mais do que a gente sobre comida, sobre estudo, sobre sono, sobre todas essas coisas. Queridos, não tem nada para se jogar fora. O grande problema é que, como pai e mãe, eu e vocês somos colocados por Deus como os responsáveis pelo crescimento dos nossos filhos. Deus deu a eles uma capacidade de retenção absolutamente incrível. Tudo que você decorou na sua infância, você ainda lembra. Faça um teste. Bote um corinho aqui que você não canta há 200 anos. Na hora que tocar, você vai se lembrar. Agora, tente esses novos. Por quê? Porque aquilo que é retido na nossa infância, aquilo que é retido no início da nossa vida, fica. E o sistema sabe disso. E porque o sistema maligno sabe disso, eles querem tirar os nossos filhos de nós cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Os ensinos de Piaget, vivenciados agora e celebrados por ministros do STF do nosso país, dizem que os filhos, preste atenção, isso aqui é SIC, tá? É ipsis literis, que os filhos precisam ser protegidos dos seus pais. Que loucura! Porque eles sabem, queridos, que quando nós ensinamos a lei de Deus aos nossos filhos, quando nós fazemos os nossos filhos memorizar a palavra de Deus e falamos sobre a palavra de Deus, ao deitar-te, ao levantar-se e ao andar pelo caminho, nós estamos construindo, nós estamos fazendo com que um exército do Deus vivo possa vir para a próxima geração. Eles não querem isso. Eles não querem isso. Os seus filhos entendem o que precisam entender para cada fase da vida. Isso é discipulado em família. Isso é discipulado gerando os próximos discipuladores. Aliás, a gente vai ler no final, se Pedro não cortar a minha palavra antes, um salmo que fala precisamente sobre uma geração louvando a outra geração e ensinando a geração seguinte os caminhos do Senhor. Seus filhos entendem o que precisam entender em cada fase da vida. Deus não erra
E ele sabe mais do que qualquer especialista que diga algo diferente da Escritura e da Palavra de Deus. Hoje a gente vê pais tomando decisões de vida com base no que o filho bicudinho quer. Mudando de igreja. Não por conta da palavra que ali é ensinada, mas por conta dos amiguinhos que ele vai encontrar ali. Tomando decisões de vida extraordinárias para cumprir a vontade de alguém que desde cedo, queridos, nossos filhos, eles nascem tão pecadores quanto nós. E nós precisamos entender isso e por isso lhes ensinar os caminhos do Senhor. Segundo lugar, em primeiro lugar, a gente precisa inculcar, assim quando eles são crianças. Em segundo lugar, a gente precisa explicar a lei de Deus, quando nos for perguntado. Perceba, o ensino, muitas vezes, eles talvez nem entendam. Quando nós inculcamos a palavra de Deus, você ensina o catecismo, os 10 mandamentos, ou alguma coisa para as suas filhinhas pequenininhas, e elas vão repetir aquelas palavras, talvez elas nem entendam imediatamente aquilo que elas estão dizendo. Na nossa igreja, as crianças ficam no culto. Às vezes elas não entendem aquilo que está sendo dito ali, mas elas estão aprendendo um padrão. Elas estão aprendendo que cultuar a Deus com os pais é a coisa mais importante da sua vida. Elas estão aprendendo, queridos, que quando houver uma pergunta, quando houver uma indagação sobre aquilo que ela aprendeu, tem que haver uma explicação. É a lógica. Veja aí os versículos 20 até o versículo 25 do texto de Deuteronômio capítulo 5. Moisés sabe o que ele está dizendo aqui. Depois de dizer, olha, inculca essa lei. Versículo 20 diz assim: quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, o que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Será que vocês não têm histórias de vida? Será que vocês não têm experiência com Deus, experiência com Cristo? E quando seus filhos perguntarem a vocês, papai, por que a gente aprendeu essas coisas? Por que a gente vai para a igreja? Para que vocês possam abrir o coração dizendo, filho, porque Pedro ensinou uma vez que nós não temos outro lugar para ir, para onde iremos? Apesar do duro discurso, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É porque, filhos, papai já passou por circunstâncias e por situações em que não havia saída humana, mas a mão invisível e poderosa de Deus fez com que, pela fé, algo extraordinário acontecesse. O Senhor nos livrou com mão poderosa. Será, versículo 25, por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor. Seu filho, faça o teste, obedeça, entenda, compreenda. Pais, não desperdicem os porquês dos seus filhos. Quando ele chega nessa fase, eu entendo que é bronca. Qualquer coisa, meu amigo, que acontece. Por quê? No terceiro a gente já está com raiva. Mas por quê? E aí você explica, mas por quê? E você explica, e você vai perdendo a paciência. Sabe por que você vai perdendo a paciência? Porque você já foi vencido pelo sistema. Porque o seu trabalho é precisamente instruir essa criaturinha nos caminhos do Senhor. E quando ele começa a se abrir, quando ele começa a dizer, pai, eu confio no que o Senhor diz, fala para mim. Aí você diz, não, filho, toma um celular aqui que é melhor para você. Eu estou precisando desse tempo. Eu estou precisando de descanso. Eu estou precisando de mim. Eu sou o meu próprio Deus. Não desperdicem, queridos, os porquês. Deus deu a eles curiosidade, criatividade, vivacidade, coisas lindas. E muitas vezes no nosso dia a dia, no afã de querer mais e mais, meu pai dizia uma frase, a medida do ter nunca enche. A gente nunca está satisfeito o suficiente.
e relega as coisas mais importantes a segundo plano. O sistema ensina que o seu filho é um problema. É caro. É por isso que a maioria de vocês só tem um ou dois. Porque é caro. Porque dá trabalho. Porque é problema. Queridos, veja o Velho Testamento. Veja qual era a riqueza que aquelas mulheres desejavam ter. Veja qual era o desejo. Veja o que era considerado maldição. Era não ter filhos. E a gente está nadando no mesmo caminho da sociedade. A gente está aprendendo as mesmas coisas desse sistema. A igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, que disse: crescei e multiplicai-vos, desde a criação, que disse: quão bendito é o homem que tem na sua mesa uma mulher como videira frutífera, e os seus filhos ao redor da sua mesa, como oliveiras. É contra isso que nós estamos nos levantando, aplaudindo a sociedade, aplaudindo o feminismo, aplaudindo, queridos, essa sociedade extremamente ociosa, egoísta, egocêntrica, porque a gente tem medo de dizer algumas coisas. Não, queridos, não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que os nossos filhos dão trabalho, sim, e esse é o trabalho que Deus quer que a gente tenha. Esse é o primeiro discipulado. Quer ser um grande discipulador? Comece discipulando os seus próprios filhos. Comece encaminhando os seus filhos, respondendo aos seus filhos, para que eles comecem a se empolgar, e vivenciar e vibrar com o Rei e o Salvador da vida deles. Que os olhos deles brilhem muito mais por Cristo do que por qualquer oportunidade que esse mundo possa oferecer. Que o coração dele pulule e bata muito mais forte quando a gente acorda eles domingo de manhã dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, do que dizendo vamos fazer a melhor viagem da nossa vida. As prioridades estão trocadas em nós. E muitas vezes nós não entendemos porque estamos perdendo os nossos filhos. Esse é o trabalho principal, meu amigo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Arival falou sobre isso aqui no primeiro dia. O que é que adianta ganhar tudo, ganhar o sonho americano, para viver com mansões vazias, para viver com tudo o que esse mundo pode oferecer, mas vendo os nossos filhos muito ricos e felizes nas redes sociais, mas sem amar a Cristo sobre todas as coisas. E a gente se engana, dizendo que está feliz e alegre porque eles são grandes médicos, grandes advogados, grandes empresários, porque eles têm muito dinheiro. Mas se a gente for analisar o nosso próprio coração, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, se essa for a sua realidade, isso não pode trazer alegria para você. O que adianta tudo? Tudo sem Cristo é nada. É absolutamente fútil, inútil e vão. Mas se por investir em ensinar a Cristo, algumas dessas benesses não virem, o que não acontece, tá? Mas se fosse o caso, ainda que nós fôssemos pobres, ainda que nós não tivéssemos absolutamente nada, não soubéssemos o que vamos ter na semana que vem, com Cristo, todas as coisas seriam absolutamente satisfatórias para nós. O nosso contentamento está nas coisas desse mundo ou está na pessoa bendita do nosso Salvador? Deixa eu fazer essa pergunta para você de outra forma. Se tirassem tudo que você tem hoje, assim como Deus fez com Jó, se tirassem seu dinheiro, seu conforto, a sanidade mental de sua esposa, seus filhos, se tirassem tudo, você voltasse para casa e tudo o que você tivesse, tudo, fosse apenas Cristo e nada mais, você estaria satisfeito? E se a resposta for negativa, querido, como eu acredito que é, da grande maioria de nós, é porque tem muito trabalho ainda nesse coração velho e pecador. A começar desse que está falando aqui. Onde é que está o verdadeiro valor?
Terceiro e último lugar. Aplique a lei de Deus para viver nesse mundo. Percebam. Primeiro lugar, filho criancinha, inculca. Satura. Faz eles entenderem que a lei de Deus, que a igreja, é coisa importante, preciosa, a mais importante de todas. Segundo lugar, explica. Terceiro lugar, aplica. Não necessariamente vocês, mas eles. E vocês ajudando eles a tomada de decisões. Veja aí, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações por diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor te der, e as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Versículo 3. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Veja, agora, depois de terem aprendido a lei de Deus, depois de terem compreendido a lógica, eles agora vão para o mundo. Eles agora vão tomar decisões. Onde é que eu vou estudar? Será que eu vou estudar? Será que essa é a minha vocação? Hoje em dia, no Brasil, é o seguinte: para ser feliz, para ser alguém, você tem que ir para a faculdade. Quem disse? Quem disse isso? Qual é a vocação do seu filho? O que é que faz os olhos deles brilhar? A gente está perdendo muita gente, tem muita gente aí com diploma de tudo, que está lavando banheiro hoje por aqui. Por quê? Porque não seguiu a sua vocação. Porque foi ensinado que a alegria, que a satisfação vai estar onde não se encontra. E o que é que a gente vai fazer? Ficar com raiva quando ouve isso? Não. A gente vai retomar a nossa vida para tomar decisões corretas. Porque essa é a graça extraordinária do Evangelho. Sempre a gente tem a chance de recomeçar. Sempre a gente recebe a oportunidade de fazer a coisa nova e a coisa certa. Porque se não fosse assim, não era apenas esse púlpito que estaria vazio, mas essas cadeiras também. Você conhece a sua própria vida. Eu e vocês sabemos a dependência que precisamos ter de Deus. Portanto, queridos, não desperdicem as escolhas que os seus filhos têm a fazer e não se esquivem de ajudá-los, porque a gente vive em dias em que as pessoas acham que tem que ter, entre aspas aqui, respeito pela privacidade dos seus filhos. É o quê? Respeito pela privacidade dos filhos que você matura, que você educa, que você paga o jantar, que você dá a cama para ele comer, a cama para ele deitar, a comida para ele comer. Não, meu filho, você foi colocado na vida dele para que ele seja um livro aberto com você. Os pais têm cada vez mais perdido as suas posições de autoridade. Mas veja o que é que Moisés diz aqui. Não deem as vossas filhas para os seus filhos. De quem é a autoridade aí? Falar sobre casamento misto virou problema agora em muita igreja. Me perdoem. A palavra de Deus não permite essa loucura, esse suicídio espiritual. Por quê? Porque diz o texto aqui, veja aí. Versículos 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Mais uma vez, se Israel aqui é a igreja, essas outras nações são quem? Aqueles que não estão na igreja. Aqueles que não estão na igreja. Não darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os seus filhos. A prerrogativa é sua, pai e mãe. Não caiam na narrativa de que vocês não podem se meter na vida dos filhos de vocês. Se metam. Porque eles são pecadores, eles precisam do seu guia, do seu discipulado, da sua ajuda. Eles precisam entender a autoridade. E enquanto nós nos amolecemos nessa sociedade feminina, de homens que são mulherzinhas,
Nós vamos continuar perdendo os nossos filhos para esse sistema. E é mistério, queridos, que se levante uma geração de homens de verdade, que comecem a cuidar da sua própria casa, que comecem a colocar as coisas no seu devido lugar, que comecem a colocar a lei de Deus como prioridade e que comecem a entender que não é mais sobre si a sua própria vida, mas sobre Ele. E quando nós entendemos que a nossa vida é sobre Ele, convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Aí é Ele que vai fazer com que nós cresçamos e com que a nossa família seja abençoada pela palavra que pertence a Ele mesmo e não a homem nenhum. Não desperdice essas escolhas. Hoje dizem que você não pode interferir, xeretar na vida dos seus filhos. Eu já falei desse construtivismo maluco que existe hoje em dia. Os filhos precisam ser protegidos dos pais. E veja o que está acontecendo hoje em dia. Essa rebeldia, essa loucura, essa guerra de gerações. E isso não é necessário. Igreja de Cristo, isso não é necessário. A gente tem aqui, muito claramente, o padrão estabelecido por Deus. Ensine a lei, aplique a lei, seja autoridade. Talvez alguns digam, tarde demais, pastor. Já perdi a guerra. E é exatamente aí, queridos, onde a graça do Evangelho suplanta qualquer estratégia humana. Onde a graça do Evangelho suplanta qualquer ideia de que o tempo se perdeu. Enquanto há vida, há esperança. Eu já vi exposições em salmos, como no Salmo 87, por exemplo, onde as aplicações são extremamente duras para pais que têm os seus filhos longe dos caminhos do Senhor. E uma das aplicações que eu preciso trazer aqui nessa noite é que eu vejo muitos pais orando pelos filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, pedindo, protege eles, Senhor. Não deixa eles fazerem besteira, não deixa que nada de mal aconteça para eles. Eu já disse aos meus filhos, eu espero que nunca precise fazer essa oração, mas se um dia forem vocês, a minha oração vai ser, Senhor, quebra as pernas desse miserável. Bota a boca dele no pó. Humilha. Traz a tua mão contra ele, por quê? Porque aqueles que estão em pecado e estão sem a disciplina do Senhor, estão sendo tratados como bastardos e não como filhos, porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai disciplina a todo filho a quem quer bem. Uma das maiores preciosidades que eu já li nos últimos tempos foi proibido pela justiça brasileira, o livro dessa mulher aqui. Proibido, porque nos diz para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E alguns homens e mulheres da nossa própria igreja se levantam para dizer que ela é radical demais, que essa palavra é radical demais. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes desse espírito, desse mundo tenebroso. E se nós continuarmos titubeando entre dois senhores, se nós continuarmos tentando viver, agradando esse mundo e esse sistema, e também agradando a igreja, a gente vai continuar perdendo os nossos filhos por conta da nossa hipocrisia. Ajude aos seus filhos nas melhores escolhas. Amar a Deus com todo o nosso coração não se resolve com meras palavras. Não se resolve com simplesmente mandá-los para a igreja, mas vivendo intencionalmente em nossas famílias a ordem divina para que os nossos filhos sejam discipulados com base na lei divina. Versículo 6 aqui do capítulo 7 continua, porque tu és povo santo ao Senhor. Veja, hoje de manhã nós batizamos 4 crianças na nossa igreja lá em Orlando. 4 criancinhas que não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Mas aquelas criancinhas
elas não serão parte da igreja no futuro. Elas já são povo de Deus. Elas já fazem parte da aliança de Deus. Por quê? Porque a aliança de Deus é de pai para filho. E como mordomos, queridos, Ele coloca a mim e a vocês como responsáveis para isso. Tu és povo santo, separado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer outro povo, porque eras o menor de todos os povos. Queridos, Deus não nos escolheu por nada que a gente tem a oferecer. Nada. Mas por amor. E Ele nos separou para que a gente fosse um povo diferente. Para que a gente fosse um povo que nos preocupe muito com a atuação e com a mordomia de tudo aquilo que Ele entrega nas nossas mãos. E sem dúvida alguma, a coisa mais preciosa que Ele entrega nas nossas mãos são os nossos filhos. E o meu desejo é que a gente possa buscar ao Senhor enquanto se possa achar. Deixa eu terminar com a leitura do Salmo 78, versículos de 1 a 8. O texto diz o seguinte: escutai, povo meu, o quê? A minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o poder, e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, ao chamar. É isso que a gente está lendo aqui. Houve uma ordem que agora está sendo repetida e relembrada nos Salmos, a fim de que, versículo 6, de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Eu vou repetir. Para que pusessem, não nas circunstâncias, não nas coisas e nas benesses desse mundo, mas em Deus a sua confiança. E não se esquecessem dos seus feitos, dos feitos de Deus, mas eles observassem os mandamentos. E, presta atenção, eu muitas vezes já tive que dizer isso aos meus filhos. Quando eu dou instrução para eles, e talvez alguns perguntam, mas peraí, o senhor fez isso? Eu digo, meu filho, eu não quero que você seja como papai, não. Seu pai errou muito na vida, bateu muito cabeça. Eu não tive a instrução, meu pai foi um homem de Deus, minha mãe foi uma mulher de Deus, mas o sistema fez com que nós crescêssemos sem essa compreensão de que a aliança de Deus é muito mais preciosa, muito mais real e carrega muito mais promessas do que simplesmente o espiritualismo tosco dos dias que a gente vive. E que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eram homens e mulheres de Israel. Eram homens e mulheres que faziam parte do povo da aliança. São homens e mulheres da igreja hoje que estão dizendo coisas contra isso que está sendo pregado aqui essa noite. Não os ouçam. Fechem os seus ouvidos para qualquer conselho que não tenha como base única esse livro, essa palavra. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.